Olá, vamos chegando aqui. Boa noite, Andréia. Boa noite, Rai. Vamos chegando. Oi, Amy. Nossa convidada já tá chegando aqui. Oba, oi, Mari. Tudo bem? Boa noite, mulheres. Começamos hoje a nossa semana do amor próprio. Antes da gente chamar a nossa convidada, que já chegou aqui, vou pedir para vocês irem compartilhando essa live aí com outras. Pega um aviãozinho aí, ó. Clica aí, divide com todas as mulheres que vocês conhecem. Oi, Nanda, boa noite. Eu vou colocar aqui pra gente poder colocar bastante mulheres aqui pra vir conversar com a Amy aqui, que vai trazer assunto maravilhoso pra gente. O ciclo, deixa eu colocar aqui, o ciclo da violência contra a mulher. Ixi, é um assunto bem profundo e muito, mas muito importante pra gente. Nós precisamos falar sobre isso, tá? Vamos compartilhando aí, clica no aviãozinho, vamos mandando pra todo mundo, dividindo aí. Mas antes da gente chamar a Amy, que já tá aqui, antes da gente começar a conversar aí, acabei de ver que tinha um batom no meu dente. Coisas do ao vivo. Bom, vamos lá. Antes da gente falar sobre isso, vamos falar da Semana do Amor Próprio. Por que a Semana do Amor Próprio, Cris? E por que esse nome? E por que todas essas convidadas maravilhosas? Bom, pra quem não me conhece ainda, que tá chegando às vezes aí através da Amy, através das outras mulheres, pra quem não me conhece, eu sou a Cris Vargas e eu sou psicóloga há mais de 10 anos, quase 11 anos já, eu sou psicóloga. E durante muitos anos, durante 6 anos da minha vida, eu trabalhei com crianças, adolescentes, em situações de risco. Boa noite, Lívia, boa noite, Ju, boa noite, Mônica. Ai, que legal, gente, vamos lá. Vamos, ó, enviando um aviãozinho aí pra todas as amigas aí, pra um monte de gente, vamos chamando todo mundo, tá? Durante mais ou menos uns 6 anos, eu trabalhei muito com crianças e adolescentes com situação de risco. E eu via muito a vulnerabilidade nesse trabalho, né? Eu via muito a vulnerabilidade principalmente das mães, dos pais, de quem cuidava dessas crianças e adolescentes, né? Boa noite, Gine, boa noite, Dani, boa noite, Paula, boa noite, sejam bem-vindos, boa noite, Sandra, boa noite, Marina. Gente, que legal, sejam todas bem-vindas. Bom, e nesse trabalho com esse social e tudo mais, eu fui descobrindo muitas coisas sobre o ser mulher, sobre o ser feminino, né? Sobre a nossa força, sobre as nossas dificuldades também, né? E durante todo esse trabalho que eu tenho feito agora, boa noite, Marília, boa noite, Thay, boa noite, gente. Ó, vão mandando um aviãozinho aí, eu tô me apresentando um pouquinho aqui pra vocês antes da gente chamar a Amy, que é a nossa primeira convidada de hoje, hein? Bom, então, o que aconteceu nesse trabalho aí depois de um ano, quando eu me tornei, depois de alguns anos, né, quando eu me tornei mãe, e aí me veio vários questionamentos como mulher, né, me tirou um pouco a individualidade da mulher que eu tinha antes, pra se tornar uma mãe que carrega muita culpa, as dificuldades e muitas coisas, e nisso eu fui para um processo profundo para dentro de mim, para me conhecer, para interiorizar. A psicologia ali, ela já não era mais tão profunda em mim, porque como terapeuta, eu não estava conseguindo ajudar os outros porque eu também precisava olhar para mim. Então, nesse processo de individualização, de olhar para mim, eu fui perceber muito o quanto o amor próprio é algo que a gente não aprende desde pequena. O quanto nós mulheres temos muita dificuldade de olhar para dentro da gente, nós temos muita dificuldade de parar um pouquinho. Boa noite, Fernanda, boa noite, Nanda, boa noite, Nava, boa noite, Nanda, do Haja Consciente, sejam bem-vindas, mulheres. E esse processo nosso feminino de mulheres aqui que vão tendo que ser carregadas o tempo inteiro, vão ter que, nossa, é isso, é aquilo, você dá conta disso, você dá conta daquilo, você tem que fazer um monte de coisa. Esse processo a gente vai esquecendo de olhar pra dentro da gente, a gente vai esquecendo de cuidar um pouquinho da gente, né? Então eu comecei esse trabalho profundo pessoalmente primeiro, e quanto mais eu me aprofundava nesse processo pessoal, mais eu fui percebendo realmente a importância desse processo para todas nós mulheres, o
quanto de culpa eu tirei de dentro das minhas costas, eu vou dizer assim, o quanto de culpa, de responsabilidade, de dificuldades que eu fui tirando de mim a partir do momento que eu fui me conhecendo cada vez mais, né? A partir do momento que eu fui me aprofundando realmente nesse feminino, nos ciclos menstruais, que é hoje grande parte do meu trabalho, esse desenvolvimento, porque eu descobri que através dos ciclos menstruais a gente tem uma ferramenta, cada uma de nós temos uma ferramenta de autoconhecimento poderosíssima e que a gente não precisa muitas vezes ficar anos aí numa terapia, tá? E eu sou psicóloga, mas a gente não precisa ficar aí anos numa terapia, porque a gente tem uma ferramenta profunda dentro do nosso corpo, dentro do nosso dia a dia. Então isso traz pra gente amor próprio, responsabilidade, autocuidado, desenvolvimento pessoal. Nossa, conhecer isso, boa noite, Krika, conhecer tudo isso faz com que a gente evolua cada vez mais, né? Então, sejam todas bem-vindas. Nós vamos começar hoje, damos início agora, linda, maravilhosa, essa semana do amor próprio, que é uma semana que foi pensada justamente para trazer o desenvolvimento para você, mulher, como um presente, né? Nós estamos em março, mês da mulher, né? A gente teve aí o 8 de março, o dia da mulher. E eu acho que nenhuma mulher no mundo como que eu posso dizer? Ela precisa realmente de um presente aí que seja, uma flor ou isso e aquilo. Óbvio, é muito legal isso. Mas se ela não tiver o amor próprio dentro dela, nenhum presente vai fazer a diferença na vida dela. Então, por isso, essa semana veio aqui, linda, maravilhosa, uhul, né, Nava? Vambora, uhul. Linda, maravilhosa, com várias convidadas excelentes, assim, tô apaixonada por todas as mulheres. E agora nós vamos chamar, então, a Amy, que é a nossa primeira convidada, gente. Ó, dá palminhas aí pra Amy, porque a Amy vai entrar aqui pra gente começar nosso bate-papo. Bora lá! E ao longo dessa semana, vocês vão acompanhando aqui, né? Vão percebendo que vão ouvir muitas mulheres, vai ter muita coisa. Boa noite, Amy! Cris, tudo bem? Tudo jóia. Bom, primeiro quero te agradecer muito por ter aceito o meu convite. Imagina, eu que agradeço esse convite tão especial e tá estreando aí minha primeira live e tá estreando essa semana. Pois é! Fiquei super feliz de saber que era a sua primeira live também. Isso é muito bom, Amy. Seja muito bem-vinda. Obrigada. A Amy, eu vou deixar você se apresentar, né, Amy? E aí, fala pra gente aí quem é você, o que você faz e por que falar da violência contra a mulher, por que tudo isso. Conta um pouquinho da sua história. Então, vamos lá, Cris. Então, meu nome é Amy, eu tenho 31 anos. Eu estou compradora, né? A minha profissão é compradora, então eu trabalho numa empresa aqui em Curitiba. E mais ou menos um ano atrás, quando nós nos conhecemos, né? Nós participamos aí de um workshop chamado Dona de Mim. E ali eu tive um clique, né? Onde, conhecendo outras mulheres, me entendendo um pouquinho, né? Toda a parte aí do autoconhecimento, eu resolvi transformar a minha dor, algo que eu já passei, em força, né? Então, como que eu poderia ajudar outras mulheres a não passar pelo que eu já passei? E daí, a partir daí, eu resolvi fazer uma pós, né, em violência doméstica. Eu concluí ela recentemente. Eu também atuo como voluntária em um programa nacional, né, de atendimento a vítimas de violência doméstica. Então, eu faço parte do acolhimento, né, deste programa. Então, as vítimas, elas têm o primeiro contato comigo e, a partir de mim, elas têm o contato com outras pessoas, psicólogos, advogados, assistentes sociais. Então, eu faço essa parte de acolhimento e escuta qualificada, né? E, a partir das redes sociais, né, tem a questão da conscientização. Estamos numa pandemia, né? E aonde que a gente consegue falar um pouquinho mais sobre isso, né? E a rede social realmente é um canal aí muito poderoso e eu tô trabalhando bastante nisso. E além de tudo isso que eu te contei agora, eu também estou desenhando um projeto junto com a sua convidada de amanhã, né? Que é a Lu, que também é psicóloga. Que legal. A gente tem aí um projeto juntas, né? Que a gente vai falar bastante sobre
que o amor e a violência, eles não se misturam. Não é algo que tem como, né, se misturar. Então, eu também estou desenhando esse processo junto com ela, né? E mais para frente aí vão ter projetos novos para todo mundo Ai, conhecer. que lindo, hein? Ó, o pessoal tá super elogiando o seu trabalho aqui, altos elogios. Gente, durante a live, se vocês tiverem perguntas, vão colocando na caixinha de perguntas aqui, tá? Que no final a Amy vai responder algumas perguntas, aquelas que der tempo, né? Sim, que a gente com vai certeza. conversar aqui. Bom, Amy, eu lembro que assim, eu trabalhei muito com violência, né? Não especificamente só contra a mulher, mas contra a criança, adolescente. Trabalhei muitos anos com isso. E isso sempre foi uma coisa que me chamou muito a atenção, né? E ao longo da vida, depois, quando eu fiz essa transformação toda que eu fui falando, né? Mais ou menos aqui, eu fui percebendo o quanto eu também me maltratei por muito tempo, né? E a gente vai falar sobre autoagressão amanhã com a Lu, e aí a gente vai entrar mais profundamente nesse processo, mas tudo por conta do social, né? E aí eu lembro que quando eu pensei em te chamar, porque eu acho lindo o seu trabalho, a Lu chegou. Aí, a Lu! Minha parceirinha. Tarde não, estamos começando. E aí eu lembro que eu tava num projeto, eu tava numa feira há um tempo atrás, faz uns dois ou 3 anos, mais ou menos, estava numa feira, e aí tinha vários livros abertos, assim, nessa feira, e aí eu li lá num dos livros, era até do movimento Sem Terra, né? Então essa feira de livros era até do movimento Sem Terra. E aí tinha uma passagem específica lá que me chamou muita atenção, me marcou, que estava falando assim, eu não lembro exatamente, mas o ditado era assim: nós ensinamos às nossas filhas que batemos nelas por amor, né? E aí automaticamente depois isso passa a ser algo que faz sentido para ela através do relacionamento. Ela se relaciona achando que apanhar também é amor, né? Então, como que isso mexe com a gente, né, Amy? Então eu queria, assim, que você falasse um pouquinho pra gente aqui da mulher nesse aspecto, sabe? No desenvolvimento dela. Por exemplo, eu percebo muito na menstruação, né? No meu trabalho com a menstruação, o quanto é assim. Quando a menina a menina antes da menarca, ela tem toda uma liberdade. Então ela brinca, ela sobe árvore, desce árvore, brinca com o menino e tudo mais. A partir do momento, muitas mulheres me relatam isso, a partir do momento que elas menstruam pela primeira vez, a menarca vem, aí, ó, agora você não pode mais andar com os meninos, olha, você senta assim, você senta assado, você perdeu toda a liberdade, toda a alegria, né? Então, essa mulher, ela passa a achar que ela precisa se sacrificar, né? Que ela precisa ser sacrificada por algum motivo, né? E aí a gente vai carregando isso ao longo da nossa vida, né? Então eu queria que você colocasse aqui pra gente um pouco das suas ideias, dos seus pontos de vista com relação ao seu trabalho, tudo que você observa, né? Compartilhar isso para as mulheres, para que elas possam também ir percebendo isso no dia a dia delas, né? É muito importante isso que você falou com relação, né, as crianças apanharem quando crianças ali. Por que eu falo isso? Até o debate das palmadinhas é muito recente, né? E o que eu penso com relação a isso? Desde a nossa infância, a gente vai aprendendo a amar, né? Com as pessoas com quem nós nos relacionamos. E crescer ouvindo esse tipo de coisa realmente é muito complicado. E quando a gente chega na vida adulta, nós aprendemos a amar de uma forma. E se nós não conhecermos novas formas de amar, né, isso é um padrão que ele vai continuar acontecendo. Então, se nós não quebrarmos esse ciclo, não quebrarmos esse padrão que é violento desde a infância, com toda certeza, o risco de nós nos relacionarmos com os nossos parceiros, parceiras, até na nossa vida, né, seja com um chefe, com amigos, é algo complicado. Né? A gente fala muito de relacionamento abusivo, muito voltado ao relacionamento homem e mulher, né? E muitas vezes a mulher como a vítima. Mas a gente tem que sempre lembrar que relacionamento é o ato de você se relacionar com qualquer pessoa, né? Então essa violência, ela pode estar presente em qualquer tipo de relacionamento. Mas falando um pouquinho da questão da mulher em si, a gente tem essa cobrança excessiva da sociedade,
né? Então, quando você fala, né, quando a mulher tem a primeira menstruação, enfim, acho que é a menarca que você fala, né? Até me confusa aqui. Mas sim, nossa, você virou mocinha, Isso. né? Eles contam para todo mundo, porque é algo muito simbólico, né? Conta para tia, para Sim. avó, para o vô. E a gente acaba muitas vezes até ficando com vergonha, né? O que isso realmente representa na nossa vida, né? O que muda daqui para frente, né? Então, eu vejo muito um papel da sociedade muito, muito forte. Obviamente, o que os nossos pais passam para nós é algo que eles aprenderam. Como eu falei, é um padrão, né? Então, se a gente não tem essa questão né, de entender como é que funciona isso, entender o que faz realmente bem e o que faz mal, nós vamos passar isso de gerações para gerações, né? Então, eu falo, conhecimento é muito poderoso, né? Então, a gente falar sobre isso, trazer essa pauta é muito importante, porque a gente pode estar hoje quebrando um padrão, né? Então, isso é muito, muito importante. E tem fazendo um link com a violência, para você ver como isso é muito forte. Tem uma história, eu conheço várias histórias de várias mulheres, mas tem uma que me chama muita atenção, que é de uma mulher que antes dos 20, né, ela se casou com uma pessoa e ela viu naquele casamento realmente uma forma de sair de um lar onde tinha um relacionamento ali, um abuso psicológico por parte do pai, enfim. E desde o namoro, essa mulher sofria violência física do namorado. E naquele momento, né, quando ela tomou essa decisão de casar, para ela, aquela violência física era menor ou menos pior, vamos dizer assim, do que o próprio abuso psicológico que ela vivia em casa com o pai. Então, para a gente ver como isso é muito forte, né? Isso é muito forte. E tomar consciência disso, de que o que ela estava enfrentando não era tão grave, né? Que era também muito grave, fez ela tomar essa decisão. Então, essa história, assim, me chama bastante atenção, assim, sabe? E é muito doloroso como esses ciclos se repetem. É muito doloroso. Sim. Você falando isso, eu fiquei me lembrando aqui, me relembrou aqui várias histórias de mulheres que às vezes você pergunta assim, você já sofreu algum abuso no seu trabalho, coisa assim, e as mulheres não têm consciência, muitas vezes, né? Então, assim, vai conversando, aí elas falam assim, não, nada acontece, aí daqui a pouco ela começa a lembrar, nossa, teve uma piadinha assim, nossa, teve uma história assim, aí daqui a pouco ela fala assim, nossa, como eu não percebo nada disso. Eu falei assim, porque a gente mesmo acaba achando que é natural, né? A gente vem de uma criação, de um movimento que realmente tudo é culpa. Eu falo muito assim, tudo é culpa da mulher, né? Então, por um tempo, a mulher tinha filha mulher, porque era para ter o varão, né? Tinha que ter o homem, né? Então, assim, ela tinha filha mulher, a culpa era dela. Né? Hoje a gente sabe que não, que biologicamente falando, quem decide o sexo é o homem. Mas a gente lá, não, era culpa da mulher. O filho deu errado, aconteceu o que deu errado, né? Assim, a forma que eles falam, né? Mas deu algum problema, teve alguma dificuldade, a culpa é sua, tá vendo? Foi você que cuidou mal dele, é a mãe. Então sempre foi, sempre a responsabilidade para a mulher, né? Não pode ter filho? É a mulher. Né? Tipo, não conseguiu dar filho pro marido, é a mulher, não é o homem, né? E muitas vezes é o homem. Só que tem tudo isso. Por exemplo, até os exames ginecológicos, quando a gente vai fazer, por exemplo, eu tive 2 abortos. O ano retrasado e o ano passado eu tive um aborto. E todos os 2 abortos, assim, a gente, tipo, eu já tenho um filho, né? Então a gente ficou naquele processo. Poxa, tem alguma coisa. Então quem fez os exames? Eu. Né? Tipo, tem alguma coisa, tem algum problema de saúde? Não tem. Então, não é, sabe? Tipo, por que o marido também não? Porque, né? Qual é o problema? Qual é a situação? Até hoje a gente vive isso, né? Até hoje. E a gente mesmo pensa que primeiro o problema está conosco, né? Eu tenho algumas amigas que passaram por situações aí de querer engravidar e não conseguir. E até chegar ao homem demorou bastante. Né? Hoje tem uma amiga, inclusive, que
a questão era com o marido, hoje eles estão com um filhinho, mas como a gente coloca na cabeça, não, o problema está comigo, né? A gente carrega esse peso realmente da sociedade. Você citou muitos pontos importantes com relação à criação dos filhos, então se o filho deu errado pela cabeça dos pais, né, a culpa é da mãe que não educou. A culpa da mãe que não botou na linha, a culpa da mãe que não bateu, né? Não deu aquelas palmadinhas no filho. E não é bem por aí, né? Então, eu acredito que a mulher carrega muito esse peso, né, da sociedade mesmo. Então, esses debates são extremamente importantes, assim, sabe, Cris? Para a gente poder desmistificar algumas coisas, quebrar alguns padrões, para que no futuro, né, nas próximas gerações, a gente não tenha que estar voltando a falar sobre isso, né? Que tenha um futuro aí melhor, né, para as próximas gerações. Exatamente. Até mesmo no meu trabalho, Amy, com relação aos ciclos menstruais, né? Muitas mulheres brigam com o próprio sangue, com a ciclicidade feminina, justamente por conta de todo esse processo de culpa, né? Então eu já carrego tanta culpa. Ah, poxa, agora eu vou ter que ficar olhando para isso também, eu vou ter que observar as minhas emoções, eu vou ter que observar as minhas dores. Como assim? Eu tenho cólica porque é culpa minha? Não, não é exatamente isso. Mas tem toda uma briga com o feminino por trás da sua cólica, por trás da sua dor, né? E você olhar para isso te ajuda, te acalma, né? Exatamente. Ó, tem até um comentário bem interessante aqui, né? Que se o filho deu certo, é culpa do pai, né? O mérito é dele, vamos dizer assim, né? É muito engraçado como a gente vê isso muito nos nossos círculos mesmo, a nossa família também. E a gente vê que isso realmente acontece em outros lares, né? Isso mesmo. A Ju também lembrou uma coisa bem legal aqui. A prevenção da gravidez sempre é responsabilidade da mulher, através dos métodos contraceptivos. Exatamente. A gente menstrua e aí a gente já descobre que a gente precisa tomar contraceptivo hormonal, porque senão você vai engravidar. Porque agora você pode engravidar, então a responsabilidade vai ser sua. Entendeu? Você vai ter filho com uma outra pessoa, mas a responsabilidade vai ser só sua, não é do outro também. Né? Então, realmente, sim. São muitas coisas. Amy, bom, vamos lá. Tem muitas mulheres que ouvem a gente, eu acho que eu tinha colocado aqui, né? Que todos os dias o quanto elas são feias, ou que elas não sabem nada, né? Ou que ainda permanecem em um relacionamento afetivo por grande carência emocional. E nem fazem ideia de que elas estão vivenciando aí um relacionamento abusivo, como a gente colocou, né? Você pode compartilhar aqui com a gente como que ocorre esse ciclo da violência? Posso sim, Cris. O ciclo da violência, ele foi escrito, tem um livro, inclusive, uma psicóloga norte-americana, né, que ela identificou que essas agressões cometidas, né, dentro de um contexto conjugal, eles ocorriam repetidamente, né? Então, ela colocou nessa fase, esses ciclos, desculpa, e são 3 fases presentes dentro desse ciclo da violência doméstica. Né? Então, a primeira fase, a gente pode falar que é o aumento da tensão. Então, que é quando o agressor ele se mostra extremamente irritado, normalmente com coisas banais, pequenas, né? Ele tem acessos de raiva, né? Então, assim, a vítima que tá ali, ela nunca sabe como se comportar perante o que está acontecendo. E muitas vezes ela, inclusive, acredita que a culpa é dela. Né? Que ele tá tendo aquele acesso de raiva, aquele momento dele por algo que ela fez. Isso é muito claro, assim, sabe? E é nesse momento também que muitas vezes acontece as humilhações, né? Aquele abuso moral mesmo, um abuso psicológico, onde o agressor ele humilha a vítima, ele destrói objetos da casa. Tem um exemplo, nossa, fresquinho para dar, inclusive, que foi de um casal, né, de pessoas famosas, onde a vítima ela contou que em um desses acessos de raiva, né, o seu ex-noivo, ele quebra uma televisão, ele joga algo assim na televisão e quebra. Então isso exemplifica bem esses momentos, né, de tensão realmente. E ele inclusive fala para ela, né, eu quebrei a televisão para não quebrar a sua cara. Né? Então isso é muito, muito forte. Então assim, nesse primeiro momento, né, a vítima ela tenta acalmar o agressor, ela cuida para não fazer coisas que possam provocá-lo, né? Porque ela realmente acredita que qualquer coisa que ela faça, ela vai estar provocando ele, né? E não necessariamente, obviamente não, né? Então, o cuidado que ela tem que ter
para não deixar o agressor realmente mais enfurecido, mais raivoso. E essa fase, Cris, ela pode durar bastante. Ela pode durar muitos anos, né? Como ela pode durar um curto período também. E nessa fase, normalmente, a vítima ela também não conta para ninguém. Porque ela sabe que tem alguma coisa errada, ela tá vendo que ele tá tendo um comportamento explosivo, né? E ela tem vergonha daquilo ali. Porque teoricamente, uma pessoa que ela ama é o seu companheiro, né? É o seu namorado, o seu marido. Então, ela tem muita vergonha de contar isso seja para uma amiga, para uma mãe, né? Para um colega de trabalho, talvez, que ela confie. Então, é um momento, assim, que a vítima, ela sofre muito calada, né? E essa fase, Cris, conforme ela vai acontecendo repetidamente, ela desencadeia uma nova fase, né? Que realmente é a segunda agora, que é o ato da violência, né? Que então é quando realmente o agressor, ele explode. Ele, né, nessa fase, ele toma aquelas medidas mais severas, onde pode ocorrer uma violência realmente física, né? Embora a gente ache que a violência, ela é só física, não, a Lei Maria da Penha, ela prevê 5 tipos de violência, né? A violência física é aquela que a gente realmente consegue, né? Vamos dizer assim... É palpável, né? Exatamente. Exatamente. Então, as pessoas pensam, não, ele nunca me bateu, ele nunca encostou a mão em mim. Gente, a violência física, no meu ponto de vista, realmente é o extremo do extremo. Mas o que antecede tudo isso, né? Então, como eu falei, a Lei Maria da Penha, ela prevê 5 tipos, que é a violência física, a violência psicológica, a violência moral, né? Que é aquela questão da humilhação mesmo, né? A patrimonial, que também a gente nem imagina, né? Que pode acontecer, ou que você está passando por isso. E a sexual, né, que não preciso dizer muito, o nome já diz bastante coisa. Então é nessa fase que... Inclusive, Pode falar. Inclusive, quando você fala da sexual, eu falo muito no meu trabalho com relação a, tipo, quando você é casada, muitas mulheres são casadas e não sentem vontade de ter relação sexual. E fazem aquilo por obrigação e falam, né, tipo assim, aquilo dali é uma própria violência, entende? É óbvio que muitas vezes o marido nem tá sabendo realmente que ela não quer, porque ela não fala. Só que ela não goza, ela não se permite se entregar muitas vezes, né? Então, assim, aconteceu, obviamente, que provavelmente tem uma história por trás de tudo isso. Mas essa mulher, eu falo muito isso para as mulheres, que quando você faz isso, você não tá calando só um gozo, você tá calando a sua vida. Né? Porque ali naquele momento você está se permitindo, exatamente, ali naquele momento você está se permitindo viver aquilo, e aquilo é uma violência para o seu corpo sem que você nem perceba, né? Então, assim, muitas mulheres realmente passam por isso, né? Exatamente. Bora lá, Amy, vamos lá. Nessa fase, Cris, então, quando realmente, vamos dizer assim, se materializa, né, essas agressões, independente de qual tipo, né, onde existe realmente um abuso, até a Ali comentou aqui, né, que as violências que antecedem a física são as que mais doem, né? Porque são feridas realmente emocionais, né? E como que a gente trata isso, né? Então, realmente, são as que mais doem, mas a hora que se concretiza numa violência física, você fala assim, puxa vida, o que eu fiz para merecer isso? E muitas vezes vem aquela lembrança lá da infância, que você colocou logo no início, né? Puxa vida, será que não é alguma forma de tentar me corrigir por algo de errado que eu fiz? Né? Então a vítima nessa fase, ela paralisa. Ela não sabe o que fazer, ela não consegue reagir. Realmente aqui é uma das fases mais difíceis de pedir ajuda, né? Então tem os casos onde se concretiza com a violência física, que é muito mais fácil, entre aspas, você ir numa delegacia da mulher e comprovar que você sofreu aquela violência, né? Agora, como é que você entra numa delegacia e fala que você está sofrendo um abuso psicológico, né? Uma violência ali moral? Como que você comprova tudo isso? É muito difícil, né? E então, assim, nessa fase,
é bem difícil, Cris, porque a mulher ela começa a ter aqueles comportamentos, né, que vão mostrando que tem alguma coisa errada com ela. Então, a tensão psicológica ela é muito severa, muito severa. Então, ela fica sem dormir, né? Tem aquela insônia, ela não consegue dormir, muitas vezes por medo de acontecer qualquer coisa com ela dormindo, né? Então, tem a perda de peso, aquela fadiga constante, né? Tá sempre cansada, né? Porque aquela tensão psicológica que é gerada, realmente traz um cansaço físico também. A gente não pode esquecer, né? Que as nossas emoções, elas acabam transformando aí em sintomas, né? Então, a ansiedade também é muito presente nesse momento. Então, assim, os sentimentos de medo, ódio, solidão, porque ela não consegue conversar com ninguém sobre isso, é muito presente nesse momento, né? E por isso que é tão difícil para elas pedirem ajuda nessa fase, né? Sim. Então... E aí a gente tem que lembrar uma coisa, Amy, também. Uma coisa que é muito triste, mas que acontece muito. As pessoas também, muitas vezes, julgam essa mulher que está sofrendo uma violência. Esse é um ponto Muitas bem mulheres importante. falam, é culpa dela, aí vem a culpa de novo, sabe? Ah, mas ela apanha porque quer. Ah, mas ela fez por merecer. Ah, porque ela estava vestindo a roupa tal, e aí por isso ela mereceu mesmo. Milhões de coisas. Então, mais uma vez, a culpa sobrecai sobre essa mulher também. Então, até mesmo a vergonha dela de ir procurar uma ajuda e ser julgada, por exemplo, eu trabalhei com criança e adolescente, como eu disse, e eu já acompanhei adolescentes que tinham sofrido violência sexual para fazer o corpo de delito, né? Então, assim, você já ser abusada é um caso, já é uma situação muito fragilizada, uma carga bem pesada, né? Você já fica numa carga pesada. Agora, você vai lá pro corpo de delito, por exemplo, quando eu acompanhava garotas e garoto também, mas eu acho que o peso para a menina estava mais ainda maior, né? A menina chegava lá, ela era atendida por mais um homem. Ela não era atendida por mulheres. Ela tinha que tirar a roupa para na frente de outro homem. Não é sabe? humanizado. E ela tinha que fazer. Não é humanizado, exatamente. Então, tudo isso é muito pesado, né, Amy? E a gente fica realmente... Acho que a mulher, ela já carrega esse peso, que se ela precisa ser forte o tempo inteiro, né? Ela precisa aguentar tudo calada, ela não pode falar, e quando ela fala, ela é rebelde, ela é isso e aquilo, e hoje a gente é afastada de outras mulheres. Então a gente não consegue contar as nossas vontades, os nossos desejos, ou até mesmo as nossas dores, para outras mulheres, porque a gente vai ser julgada até por elas. Muitas vezes, né? Exatamente. Cris, esse ponto do julgamento é muito forte, né? Eu que trabalho com essa questão do acolhimento, nesse momento, nada mais necessário do que a escuta, né? Você tem que escutar o que a vítima tem para te falar e você não deve, de forma alguma, julgar, né, essa pessoa, essa mulher, né? Então, assim, esse é um ponto que eu acho que é bem crucial, porque muitas vezes elas até tentam contar o que estão passando, né? Elas conversam meio que por, né, mensagem subliminar com outras pessoas e tem as conversas também de grupos, né? E, puxa, eu não vou conseguir contar, as pessoas vão me julgar. E até fazendo um parênteses aqui nesse ponto, Cris, eu li um livro esses dias que tinha um trecho bem interessante, onde ele falava assim, né, que a mulher que sofria violência, ela falava, puxa, ela levou lá um tapa do marido, né? Puxa, que difícil, isso tá errado, não sei o quê. Aí vinha uma próxima briga, ele só xingava ela. Ai, não, hoje foi menos pior, né? Então, ela vai aguentando cada vez mais um pouquinho, né? Puxa, não, hoje ele não me bateu, então ele tá melhorando, né? Ou eu aguentei mais essa, eu aguento mais um pouco. E conforme esse tempo vai passando, ela acredita, como você falou, né? A gente tem a obrigação de ser forte o tempo inteiro. Ela acredita que ela vai conseguir sempre ser forte e ela vai aguentar sempre mais um pouco. Só que, como eu falo, esse aguentar mais um pouco pode levar ao quê? Muitas vezes à morte, né? E eu acho que existem várias situações, mas essa é uma delas que não precisa pagar para ver, né? Não precisa.
sabe? Eu acho que é bem complicado a questão do atendimento humanizado também, né? Eu já tive relatos de pessoas que foram na delegacia da mulher e a própria delegada que está ali, as pessoas que estão transcrevendo ali, o escrivão, botam muitas vezes em prova a vítima. Sim, sim. Né? Então, falta muito esse preparo, né? Dessas pessoas que estão trabalhando nessa linha de frente. Saiu o seu som para mim. Peraí. Não sei se eu não sei se foi aqui. Não. Não, eu também não. Agora. Não? Gente, aconteceu algum erro aqui, ó. Estão calando a nossa voz aqui. Espera aí, gente. Tá me ouvindo? Caiu. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Não? Tá bom. Peraí, deixa eu... Gente, vocês me ouvem? Ah, só a Amy que tava sem som? Ok, beleza. Então vamos esperar ela voltar aqui. Deixa eu convidar ela aqui de novo. Isso mesmo, acreditar que o homem vai mudar. Tô vendo os comentários enquanto isso, enquanto tô chamando a Emily. Acreditar que o homem vai mudar é outra ilusão que leva a mulher a aguentar um pouco mais. Isso mesmo, Andréia. Se ela apanhou, por que ela não termina mais? Isso mesmo, Nava. Gente, são tantos comentários, né? Eu tô até arrepiada aqui, porque infelizmente são muitas coisas que acontecem. E a mulher também acha que ela vai aprender com ele, como se fosse a culpa dela. Isso mesmo. Muitas coisas. Vou tentar chamar a Amy de novo. Acho que a internet da Amy caiu. Mas agora ela vai voltar. Aí. Agora ela voltou. Oi! Aê, Amy! Oi! Desculpa! Eu tenho quase certeza que o meu telefone conectou no fone Bluetooth. Eu fiz algum comando de voz, conectou e daí sumiu tudo. Mas voltei. Desculpa. Bora! Obrigada por terem continuado aqui, acreditado que eu voltaria. Aê! Mulheres fiéis, tá vendo? Gente, tem muita gente aqui. Eu tô bem feliz com essa live, viu? Vamos voltar com o raciocínio aqui, que a gente estava falando. Vamos lá, Amy. Até perdi o raciocínio aqui. Olha, a gente estava falando nas questões da violência mesmo, né? E aí você estava ainda falando sobre um livro. Você chegou a citar um livro que você leu recentemente, de um caso. E aí você estava no ciclo da violência, Amy. Então, você chegou... Você não tinha chegado na violência física ainda. Falta a terceira fase do ciclo. Então, como eu pontuei ali, né? Então, a primeira fase é o aumento da tensão. A segunda fase é onde realmente ocorre o ato da violência. E a terceira fase é a lua de mel. Aquela fase do arrependimento, né? Então, onde o agressor ele se torna aquela pessoa amável, maravilhosa, né? Que ele quer conseguir realmente a reconciliação com a vítima, né? E esse momento ele é bem complicado para ela, porque ela se sente muito confusa, né? Ela fica confusa, ela se sente pressionada a manter esse relacionamento, principalmente pela questão da sociedade, né? Então,
que a mulher divorciada Sim. hoje perante a sociedade? As pessoas nunca param para pensar o porquê que ela se separou ou por que ele se separou. A gente não pode esquecer que os homens também passam por isso, tá? É uma minoria, Sim. mas sim, acontece com eles também. E sobretudo, Cris, quando eles têm filhos, né? Então, quando o casal tem filhos, é muito mais difícil para a mulher tomar essa decisão, né? Porque o quanto isso pode afetar na criação dessas crianças, mas o quanto também pode afetar caso ela permaneça nesse relacionamento, Nesse né? relacionamento. Então, É muitas verdade. vezes, ela pensa muito nela, né? Nela, entre aspas, porque ela não consegue enxergar que aquilo ali também está passando para os filhos, né? E quanto isso interfere na criação deles. Então, tem esse ponto também. Então, ela está lá confusa, se sente pressionada muitas vezes pela sociedade, pelos familiares, amigos. Não, ele vai mudar, né? Porque o agressor, eu falo, o agressor ele não tem cara de psicopata. Muito pelo contrário. Na maioria das vezes, ele tem cara de homem bonzinho, né? Perante a sociedade, Sim. ele é um amor, né? Então, quando você fala, puxa, passei tal situação, terminei meu casamento, sério mesmo que ele era assim com você? Nossa, não dá para imaginar, né? Então, tem essa questão. E é um período muito calmo, né? Onde realmente o agressor, ele quer reconquistar a vítima, né? Então é um período calmo, tranquilo, né? Onde a vítima costuma relembrar os bons momentos, né? Nessa fase ela se apega aos bons Sim. momentos e pensa assim, puxa vida, não, olha tudo que a gente já passou, né? Olha tudo que ele já fez por mim. Então ela se apega realmente às coisas boas. E quando tem filhos, ela fala, não, ele me deu esses filhos, né? Como se fosse realmente Uhum. algo que o homem deu para ela. Não, gente, não é assim que Sim. funciona, né? Então, nesse momento da lua de mel, é onde a mulher tem a esperança. Até a Ju colocou aqui, é realmente a fase da esperança da mulher, né? Onde ela acredita que É. ele pode mudar, que ele não vai mais repetir tudo aquilo que ele estava fazendo, né? Então, como tem uma demonstração de remorso da parte dele, ela se sente responsável por ele. Porque se ela toma qualquer decisão, a culpa é de quem? A culpa é dela que decidiu se A culpa é separar, dela. né? E Então, aí ela que é a vilã, né? Ela que passa a ser exatamente, a vilã, que deixou ele sofrendo, que isso e aquilo, né? Eu exatamente. lembrei de eu lendo aqui os comentários também, que as mulheres estão falando, eu pensei em uma coisa também, Amy. Muitas das mulheres acabam, no caso, quando começam a se relacionar com relacionamentos assim, muitas vezes elas param de trabalhar fora. Se elas trabalhavam, elas param de trabalhar fora. Então elas ficam no momento em que elas dependem também financeiramente deles. Então, quando acontece isso, para onde eu vou? Né? Aqui acho que foi a Marília que colocou, né? Para onde eu vou com os meus filhos? Porque aí ainda é mais difícil, né? Agora eu sozinha, talvez eu ainda conseguisse sobreviver. Eu lembro que eu trabalhei um período com umas mulheres que são empreendedoras, que fazem um trabalho de empreendedorismo com mulheres em cidades de interior. E elas estavam falando que muitas das mulheres sofriam abuso, sofriam violência dentro de casa, e aí elas conseguiam sair dos relacionamentos justamente por conta do empreendedorismo. Então, o empreendedorismo estava salvando muitas dessas mulheres, estava ajudando muitas dessas mulheres a tomar essa decisão, que para elas é muito difícil, né? Ainda mais numa situação dessa, né? Exatamente. Esse ponto financeiro que você colocou realmente é uma das coisas que pega muito, né? Porque num relacionamento abusivo tem casos extremamente extremos onde realmente o homem não permite nem que a mulher trabalhe fora, né? Outras vezes é decisão da própria mulher estar dentro de casa. Ah, eu preciso manter a casa organizada, eu preciso cuidar dos filhos, a roupa passada, né? Então, assim, a gente tem que lembrar que as responsabilidades, elas são dos dois, né? Então, a gente tem Uhum. esse costume, né? Isso vem aí, é um padrão que vem,
onde a responsabilidade da casa é da mulher e de trazer o pão para a mesa é do homem. Não é isso. Não é assim, né? Então, essa questão financeira é um ponto bem grave e que realmente é um dos maiores fatores que fazem com que as mulheres permaneçam nesses relacionamentos. E é por isso que eu falo da importância da rede de apoio, né? Porque ela pensa, para onde eu vou, né? Como eu vou me sustentar? E quando a gente tem uma rede de apoio, a gente tem uma mãe, uma irmã, uma amiga que possa nos acolher nesse momento, e eu não tenho dúvida que realmente tem, a gente consegue dar esse passo maior, né? Para sair realmente desse relacionamento. Então, Cris, como eu pontuei aqui essas 3 etapas da fase, tem a lua de mel, que é a última, como eu falei, e o que acontece? Começa tudo de novo, né? Por isso que fala que é um ciclo. Então, em algum momento, alguma coisa irrita esse agressor novamente, né? Seja um fator externo, interno, não interessa da onde venha, mas é onde começa tudo de novo. Então, por isso a gente fala que é um ciclo. E a história se repete. E começa aquela tensão de novo, e de repente a pessoa tá violenta de novo, e aí vem a lua de mel novamente, aonde ela acredita que realmente pode mudar, né? E a gente sabe que não é assim, né? Tem muitas pessoas que pensam, não, mas ele vai mudar. Eu não sou extremamente, né, assim, pensando, não, a pessoa não vai mudar. Não, eu acredito sim na mudança, tá? Mas essa mudança, ela tem que partir dessa pessoa, né, do agressor, ele entender que ele está realmente errado, porque muitas vezes ele vivenciou isso em casa e, de novo, é um padrão que se repete, se repete, se repete. Então, se o agressor, ele realmente entende e acredita que ele está errado, pode ser, mas eu não conheço ninguém, né? Então, eu falo, eu prefiro pensar que sim, é possível, tá? Mas não conheço ninguém, né? Porque aí vem muito da masculinidade também, sabe? Eu acho que Exatamente. Exatamente. Porque, na verdade, se a gente for ver, por exemplo, nos consultórios de psicologia, no autoconhecimento, a maior busca é feminina, né? Não quer dizer que não existam homens também buscando, né? Mas geralmente esses homens que buscam, eles têm uma energia, a gente tem energia, né? Falam que a gente tem energia feminina e masculina, todos nós temos, né? E a maioria das vezes, esses homens que buscam, eles têm a energia feminina mais aflorada, né? E isso não quer dizer nada, não tem nada a ver com gênero, gente. Isso tem a ver com a energia que a gente trabalha dentro da gente, né? A gente pode utilizar dentro do ciclo menstrual, nós utilizamos a energia masculina e a energia feminina para fazer essa simplicidade toda, né? Então tem tudo a ver, e aí muitas vezes esses homens não procuram justamente porque eles já têm uma energia mais masculinizada, que é aquela energia lá de antigamente, né? Que é aquela de que é a brutalidade, de que tem que ser do meu jeito, de imposição das coisas que não muda, então realmente fica muito mais difícil essa mudança acontecer. Embora a gente possa, talvez, vivenciar um dia uma mudança de alguém, né? Eu acho que o que muda a vítima, né? Vamos se dizer assim, né? A vítima, ela toma consciência que aquilo ali está completamente errado, ela sai desse relacionamento e o agressor vai e busca uma nova vítima. Né? Eu não posso afirmar que não existe essa mudança, mas eu não conheço, né? Então, eu acho que se a pessoa ela realmente quer trabalhar isso que ela enxerga que ela está errado e ela vai em busca de uma ajuda, né, psicológica, psiquiátrica, o que for, ela realmente tem esse potencial. Mas não posso dar nenhum exemplo aqui hoje, por exemplo, porque eu não conheço, né? Mas a gente pode ser sim que exista isso aí. E eu tô vendo a galera comentando aqui, né? As minhas comentando, né? Ah, não muda, não muda. Não muda. Não muda, né? Um tempo atrás eu pensava isso também, mas eu falo que eu tenho um coração meio mole, assim, sabe, Cris? Então eu brinco, eu prefiro acreditar que pode mudar. Mas não, né? Que a pessoa pode mudar, mas isso não quer dizer que eu ou quem for tem que permanecer nisso. Você vai fazer essa mudança, né? Exatamente, é uma mudança que a pessoa tem que fazer por ela mesma, né? Então, não é eu, não é você, não é ninguém que vai fazer isso.
Ah, isso me lembrou, ó, a gente vai lembrando, a gente vai linkando coisas, né? Isso me lembrou quando eu era adolescente. Eu brinco que eu tinha síndrome de Madre Teresa de Calcutá. Então, adolescente, eu queria namorar os meninos mais certeiros, assim, sabe? Tipo, eu era bem namoradeira e os meninos eram os mais terríveis, assim, que eles estavam aprontando alguma coisa. E na minha síndrome de Madre Teresa de Calcutá, o que, que eu ia fazer? Eu ia mudar eles, eu ia transformar a vida deles, entende? E essa é uma... Exatamente, entendeu? Então, assim, essa é uma, talvez seja o pensamento que muitas de nós temos, né? Muitas mulheres casam achando, eu vou mudar ele. Não, peraí, você não vai mudar ele, gente. Ele vai mudar se ele quiser mudar. Sabe aquela frase, a minha ex é louca? Muito clássica. A minha ex é louca. Aí você fala, puxa vida, Sim. será que a tua ex era louca ou será que você tinha comportamentos extremamente abusivos que faziam com que ela saísse do prumo, vamos se dizer assim, sabe? Então, eu falo Sim. que é uma frasezinha que tem que ligar uma ligada, né? Puxa, minha ex é louca, tua ex é louca. Por quê? Né? Por que você está falando isso? Sim. Eu tive um professor na faculdade também que ele falava pra gente ligar o alerta, assim, se alguém falasse pra você, você é minha vida. Se você é minha vida, liga o alerta. Por quê? Porque se você é a vida dele, se você sai da vida dele, ele vai ficar maluco. Acabou porque ele não vai ter vida. Acabou a vida, entende? Então, esse professor falava muito disso pra gente, sabe? Então, são coisas que a gente precisa ligar ali o alerta mesmo, né? Gente, tem alguma pergunta pra ele? Pode falar, Amy, mas se alguém tiver pergunta, pode ir colocando. E como é o nome dessa semana, né? Semana do Amor Próprio, né? Se a gente não é capaz de nos amar em primeiro lugar, como é que a gente vai amar outro indivíduo? Não tem como. Sim. Né? A gente tem que estar em primeiro lugar na nossa vida e depois amar o próximo. Né? Então, se isso não for uma regra, né? Que você é minha vida. Não sou a sua vida, entendeu? Você tem a sua, eu tenho a minha, né? A gente faz junto uma vida. Lógico, numa frase romântica, numa frase fofa, ok, gente. Mas isso se tornar realmente algo que você fala, puxa vida. Essa frase, num começo de um relacionamento, por exemplo, nossa, faz a mulher ficar, meu Deus, eu encontrei o amor da minha vida mesmo. Né? Ele me ama, ele é alguém que realmente... Eu não tinha ouvido essa expressão ainda, essa ligada de anteninha aí, mas é muito interessante analisar também. Sim. A Gabi colocou aqui que também teve a fase de síndrome de Madre Teresa de Calcutá e ela acredita que tem muita influência das mídias, das novelas. Sempre o carinha do mal muda após conhecer a mocinha do bem. Sim, verdade. É verdade. Eu lembrei também, né? Desculpa, essa questão de novelas também é bem complicado. Bem complicado. Influenciam muito. Muito, muito. Então você imagina ali, tá a mãe assistindo com a criança do lado, né? A romantização desses relacionamentos, né? A criança cresce achando que tem que encontrar o seu príncipe ou a sua princesa, né? E que você tem que suportar tudo. Não, você não tem que suportar tudo. Né? Você realmente precisa entender os limites, você precisa entender o que é certo e o que é errado, né? Para poder se relacionar com outra pessoa, né? Então, Amy, nós temos uma pergunta aqui, ó. Como ajudar alguém que está em um relacionamento claramente abusivo? Essa é uma pergunta bem complicada, porque assim, normalmente a vítima, ela não consegue enxergar que ela está passando por isso. Ela repete, ela fala o que está acontecendo, né? Ela sabe que tem algo errado ali naquela fala dela, mas ela não consegue reconhecer e sair disso. Como que a gente pode ajudar? Eu acredito que o que é muito importante nessa hora é o diálogo. Isso é fato. É o diálogo sem julgamentos. Você ir conversar com uma vítima e falar assim, você tá nessa porque você quer. Você não sai disso porque você gosta de sofrer.
sabe? A gente tem que cuidar muito com a nossa fala também, né? Então, a gente dá exemplos, né? Ah, puxa vida, ele te xingou, ele fez uma brincadeirinha que te deixou desconfortável perante uma roda de amigos, sabe? Você tem que falar para a vítima, olha, não foi legal isso que ele fez com você, né? Eu acho que a gente tem um costume de se omitir, sabe? Nessas horas. E eu acho que a omissão, ela pode ser muito grave para essa vítima. Então, a ajuda, óbvio, a escuta é a melhor coisa, mas muitas vezes a vítima não conta, não conversa. Então, quando a gente identifica algo abusivo no relacionamento de alguém, é nossa responsabilidade também, né? Até agora na pandemia, cresceu muitos casos de violência número de doméstica. casos. É muito complicado porque existe subnotificação, né? Como é que a vítima vai lá denunciar o agressor sendo que ela está presa com ele em casa? Então, fazendo um link aqui, a pergunta da Lucy, que a Lu que me perguntou aqui, é minha prima. O que acontece? Qual que é a nossa responsabilidade ouvindo que o vizinho de cima está agredindo a mulher? É ficar quieto? Tem aquela frase, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Não mete a colher. Não é assim que funciona. A nossa obrigação nessa hora é denunciar. É chamar a polícia, é avisar a síndica, né? Nós não podemos nos omitir. E eu acho que essa é uma das melhores formas de ajudar alguém que está passando por um relacionamento abusivo. É você conversar, é você dar exemplos e demonstrar que aquilo ali que ela está passando não tá certo. É como se a gente tentasse abrir um pouquinho os olhos, né, Amy? Porque, assim, no caso, por exemplo, da ajuda, não tem como a gente ajudar se a pessoa não pediu ajuda, porque ela também, muitas vezes, nem sabe o que ela tá querendo de ajuda, né? Então, assim, às vezes a gente entra num ambiente que realmente, infelizmente, quando fala, por exemplo, de não meter a colher, né, na briga de marido e mulher, é porque muitas vezes você entra lá, aí você vira a vilã e os dois fazem as pazes. Só que assim, quando você tá vendo uma situação dessa, como você falou, você tá ouvindo uma situação dessa, que pode gerar uma morte, que pode gerar algo muito maior e tudo mais, você omitir realmente, você está fazendo erro. Agora, quando você é amiga, próxima, ou parente, ou coisa do tipo, de alguém que tá vivenciando isso, a única coisa que você pode ir fazendo aos poucos é tentar ir de levinho, né, jogando algumas conversas, conversando um pouquinho de um jeito, mostrando algumas coisas, talvez, né, mandando uma coisa ou outra, para a pessoa abrir os olhos e falar, olha, eu tô aqui, tá? Ó, se você precisar de mim, eu tô aqui. Exatamente. Mas o diálogo, Cris, é muito importante. E você realmente demonstrar que está ali para a pessoa, caso ela precise. Né? Teve muitas campanhas durante a pandemia, principalmente no começo, tinha uma, inclusive, de um X na mão, né? Onde a vítima poderia demonstrar esse X num elevador, por exemplo, né? Porque às vezes a mulher está lá presa com o agressor em casa, ela não consegue conversar com alguém, ela é monitorada o tempo inteiro. Então, como que a gente faz isso? E eu acho que nós devemos entender a importância que a gente tem na sociedade com relação a isso. Né? Eu passei por uma situação na pandemia aqui com um vizinho, onde era nítido o que estava acontecendo, né? E foram inúmeras reclamações para a síndica, porque o síndico tem sim o dever de chamar a polícia numa hora dessa, né? Teve um atendimento que eu fiz também no final do ano, onde o policial explicou. Ele falou assim, puxa, vocês chamaram a polícia como perturbação de sossego. E ele falou, numa situação de violência doméstica, não deve chamar a polícia dessa forma. Você deve informar que existe perigo à vida. Dessa forma, eles vêm muito mais rápido, infelizmente, né? Então, assim, não fale que é perturbação de sossego, porque realmente é uma perturbação, né? Você tá aqui ouvindo aquilo, você tem que fazer o que você tem que fazer para aquilo ali parar, enfim. Então, tem a perturbação de quem tá escutando, mas quando você chama a polícia, então fica aqui uma dica já, né, para quem tá assistindo a live. Muito bom. Se você presenciar uma situação dessa, você deve informar que existe sim perigo à vida, né? Nessa situação em específico, eu cheguei antes da polícia.
Então, você vê a gravidade disso, né? É, E eles falaram, sim. não, Deus o livre acontecer novamente, mas se presenciar novamente uma situação dessa, vocês devem chamar a polícia dessa forma. Perfeito, Amy. Bom, Amy, a gente precisa, daqui a pouco o Instagram, acho que ele bloqueia, né? Vai dando uma hora, ele bloqueia. Então, antes da gente encerrar aqui, deixa uma dica prática aí para as mulheres se fortalecerem diante de situações como essas. Bom, Cris, eu vou até ser repetitiva, assim, com o que eu falei, sabe? Eu acho que essa questão do acolhimento é muito importante. Não julgar, sabe? E não ter medo também de, né? Você está vendo essa situação, você não deve ter medo de chegar na vítima e conversar com ela sobre isso. E quem passa por isso é a mesma coisa. Você não deve ter medo, você não deve ter vergonha disso. A culpa não é sua, de forma alguma, né? Eu sei que em muitos casos é muito complicado a vítima pedir ajuda psicológica, por exemplo, é muito difícil, mas se tiver a oportunidade, faça. Eu trabalhei em uma empresa que tinha um centro de medicina dentro da empresa e lá tinha, né, psicólogos, psiquiatras de plantão. Então, muitas vítimas, elas eram ali naquele momento, ela ia trabalhar e ela tinha, né, essa escapada para poder se consultar com um psicólogo. Então, eu sei que é muito difícil, mas se tiver a oportunidade, né, se conseguir, realmente busque ajuda profissional nesse momento. Mas conte com uma rede de apoio, seja de amigas, mães, tias, familiares no geral, né? Colegas de trabalho muitas vezes são pessoas muito, muito importantes nessa hora, porque é com quem a gente mais convive, né? Até uma pessoa que comentou aqui, verdade. meio que maquiava o braço, já vi isso também, né? Da pessoa maquiar o rosto porque aconteceu alguma coisa, infelizmente. mentir, né? Puxa, eu bati o rosto. Isso é muito clássico também. Então, não tenha vergonha de forma alguma de pedir ajuda, né? Você não é culpada de nada. Muito pelo contrário, você é a vítima nessa situação. Queria ficar aqui, eu acho que horas, gente. Tá linda essa live. E é longe, né? Ia longe mesmo. Não, e eu acho que falando assim sobre essa acolhida, eu acho que a gente precisa se acolher muito, né? Quanto mais se você tá passando por uma situação dessa também, né? Você começar a se fortalecer, sabe? Mesmo que você não consiga hoje ir pedir uma ajuda, ir fazer alguma coisa fora, mas vai se fortalecendo, assistindo umas lives dessas, sabe? Nas redes sociais hoje, né, principalmente depois da pandemia, eu acho que teve muitos casos realmente de psicólogos atendendo, né, tem muitos canais que podem ajudar. Então, procura no Google, que você vai encontrar uma gama de canais que podem oferecer esse trabalho, muitas vezes gratuitamente mesmo, para ajudar, né? Tem então, isso é muito importante. Que deixam de procurar pela questão financeira, sabe, Cris? E não, existe muitos atendimentos gratuitos. Esse que eu faço voluntariado, inclusive, é gratuito. Né? Então, por isso da importância de trazer essas coisas para as redes sociais, que onde hoje as pessoas buscam essas informações. Então, é um canal extremamente importante. Não, hoje a gente está realmente numa situação mais complicada por conta da pandemia, mas assim, a faculdade de psicologia, qualquer faculdade de psicologia atende, os alunos atendem também gratuitamente nas faculdades, né? Então, porque a gente está aprendendo e a gente está sendo supervisionado também, né? Então, o aluno está sendo supervisionado por professores qualificados. Então, procure, se você tiver na sua cidade alguma faculdade de psicologia, vai, porque tem essa possibilidade também, né? Além de ter pelo SUS também, né? Então, assim, existem várias maneiras, mesmo que gratuita, existem sim várias maneiras, né? Então, se fortaleça nisso. Gente, obrigada, todo mundo agradecendo pela live, foi linda. Amy, obrigada de coração mesmo pela sua participação. Obrigada. Adorei a nossa live. Eu também adorei. Estava Mulheres... nervosa por ser minha primeira live, mas nossa, você me deixou extremamente à vontade. Né, o apoio de todo mundo aqui também, né? Então, eu acho que é muito importante a gente trazer o que a gente sabe, né, para poder compartilhar e ajudar outras pessoas. Obrigada mesmo pelo convite, eu fiquei muito feliz. E que venham outras lives. Adorei. Poder venham, com certeza.
Tá Com bom. certeza, Amy. Virão muitas. Obrigada de coração. Obrigada. Gente, fica aí só mais um minutinho que eu vou deixar uns recados. Passou rápido, arrasaram. Vamos ficar aqui. Amanhã, gente, nós temos a live então com a Luciana, Não. que a Amy falou que já estão juntas aí trabalhando. A Lu também é psicóloga. E amanhã nós vamos falar sobre autoagressão. Então a gente vai continuar um pouco, estender um pouco esse assunto aqui da Amy para o momento em que a mulher própria se agride. A mulher própria se agride com palavras, com ações, com os nossos xingamentos. Por exemplo, eu falo muito quando a gente está menstruada, pré-menstruada, né? A gente se briga muito com a gente, né? Muitas vezes você fica assim, o corpo tá cansado, tá esgotado, você tá percebendo que precisa dar um descanso, e aí você fica assim, não, mas você não pode, você tá preguiçosa, mas você é isso, você é aquilo. Então, tudo isso vai rolar amanhã na live de amanhã, tá bom, gente? Não perca, não perde pra nada, não. Isso. Não perde, Lu, vai ser bem importante essa. A Lu é maravilhosa. E nós vamos seguir essa semana aqui. Se vocês ainda não estão inscritas, gente, eu peço para vocês se inscreverem. Tá no link na minha bio. Por quê? Porque você vai receber um e-mail falando um pouco de todas as convidadas, dando uma introdução para vocês de tudo. E na comunidade do Telegram, eu estou enviando todos os dias um áudio de manhã e um áudio à noite. Esse áudio para você amanhecer com amor próprio e um áudio para você dormir com amor próprio. Então a gente está fazendo um movimento bem gostoso lá na comunidade Telegram. Então se inscreva para você pegar esse link. E no dia D, que se você não conseguir assistir todas as lives, não tem problema. No dia D, que é no dia 21, no domingo, vai ser um workshop pelo Zoom, por outra ferramenta. Então, por isso que as mulheres precisam se inscrever para receber esse link. Lá eu vou poder olhar o olhinho. Gente, eu sinto muita saudade de olhar nos olhos das pessoas. Então, quando tem convidado é ótimo. Mas quando não tem convidado, essas lives me deixam maluquinha aqui, porque eu quero olhar nos olhos. Então, eu vou poder olhar nos olhos de vocês. A gente vai ter convidados especiais lá no dia também. A Marília colocou aqui, legal, Marília, obrigada por colocar o link do Potência da Semana do Amor Próprio. E aí a gente vai conversando lá, então, no último dia, né? No dia D, a gente vai fazer um resumão de todas essas semanas, sabe? Vai ser super bacana. E a gente tem convidados especiais também, que é a professora de dança, a professora de yoga, porque a gente vai mexer um pouco com o corpo e vamos fazer um dia do amor próprio bem lindo, maravilhoso. Amy, você tá super convidada. Te espero também lá no Zoom, tá bom? Vai ser no domingo às 15h15. Então a gente vai ficar juntas. Gente, obrigada de coração. Tô apaixonada nessa live. Dúvidas, qualquer coisa, a gente tem uma caixinha ainda. Eu acho que ficou ainda uma caixinha de dúvidas. Eu não sei se ela ficou ainda. Mas se vocês quiserem, tiver dúvida dessa live, se quiserem perguntar alguma coisa, pode mandar no meu inbox. Depois eu mando pra ele também. A gente coloca aqui nas redes sociais e vamos respondendo também. Que bom que todo mundo adorou a live. Obrigada, espero vocês amanhã. Não se esqueçam de ir lá para a comunidade também, para a gente poder continuar aproveitando. Agora vou acabar a live aqui e já vou lá colocar o meu áudio de boa noite para todo mundo lá, para a gente dormir cheia de amor próprio. Amy, obrigada. Beijo. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite, mulheres. Tchau. Ah, peraí, vamos tirar um print. Tira, vamos lá. Conseguiu? Ih, gente. Ah. Risquei o olho. Peraí. Tira outro, gente. Tira um print aí e coloca nessa rede também. Marca a gente. Aê, agora foi de olho aberto. Beijo. Boa noite. Obrigada. Ah, esqueci de avisar que essas lives vão ficar gravadas, tá bom? Por favor. Tem gente me perguntando essas lives... isso, então vamos deixar salva aí para quem perdeu Sim. Hoje poder assistir. Pode assistir. Essas lives vão ficar todas gravadas. Vou terminar aqui agora e já posto ela, tá bom? Combinar. Beijo, boa noite, brigadão. Obrigada, Nanda. Tchau, beijo.